Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Astúrias. Casa, lazer e construção. Desde 2012, construindo sonhos. Ter um lugar ao qual pertencer é fundamental. Um lar singular e único para compartilhar momentos, lembranças, histórias. Habitar e Design, planejando novos tempos. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Soluções Habitar e Design. Hoje num cenário diferente, hein, Priscila? Priscila Balula. E a brincadeira hoje aqui é mostrar um pouquinho de bastidor de novidades. Com certeza. Então, como sempre, a gente aí projetando novos tempos também em novos ambientes. E aqui na Habitare, que também hoje a gente está trazendo vocês para sentir já o que vem por aí, né? Tem muita novidade vindo aí. Tem muita novidade. A gente já conheceu o projeto, vocês nos apresentaram. O Toninho permitiu que a gente compartilhasse um pouquinho das imagens de 3D para a gente sentir um pouquinho o que vai rolar aqui nesse espaço, não é? E que, de certa maneira, já traz muitas das novidades que a própria Boa Vista trouxe para vocês em convenção. E, naturalmente, eles não soltam tudo ao mesmo tempo, mas vão ali soltando aqui e ali, né, algumas das inovações que a gente vai conhecer em 2026. Então, sem dúvida, nós já tínhamos esse espaço aqui e já existia uma ideia e um projeto de que isso pudesse ser trazido como algo que, além de proporcionar, obviamente, para os nossos clientes um atendimento diferenciado, um espaço que pudesse trazer uma experiência diferente, mas também que fosse algo possível de também ser utilizado pelos profissionais, que aqui ao Guarujá, quando vierem e precisarem de um local para atendimento de seus clientes, também poderão estar usufruindo de tudo que a gente vai trazer aí de benefícios para que eles possam ter o conforto, os materiais necessários para estar utilizando nesses atendimentos. Não é incomum, não é, que aqui no Guarujá a gente tenha profissionais que vêm de São Paulo, interior de São Paulo, e é claro que muitas vezes precisam de um espaço adequado para esse atendimento. Então, aqui a Habitare está colocando à disposição desses profissionais, que naturalmente se tornam parceiros, um espaço realmente adequado para uma experiência diferenciada. Uma experiência diferente. E assim, a gente sabe da carência que existe aqui na região, principalmente no Guarujá, de locais para que a gente possa trazer novidades para o setor do design, do Arco Decor também, com os nossos parceiros, que aqui também estão e poderão trazer essas novidades, apresentar todos esses materiais para os profissionais da cidade. Então, assim, a ideia é fazer o movimento acontecer aqui e proporcionar, né, um ganho para todos que necessitam de serviços e de projetos e da construção e que poderão encontrar, né, na cidade, aqui com os nossos parceiros, amigos,
soluções incríveis, essa é a ideia, né? Então, falando de soluções incríveis, eu sei que você, essa última visita à fábrica, né, da Boa Vista, permitiu que você tomasse contato com muitas dessas inovações que são trazidas. E essas inovações, pessoal, elas ficam muito, na verdade, muito bem pensadas em função de necessidades que os profissionais sentem. E eu imagino que alguns itens que a gente já está acostumado, eles eram produzidos de forma terceirizada, sim. o que significa que a fábrica em si teria menos controle sobre isso. E, de certa maneira, a ideia é ter controle integral sobre tudo o que faz parte do projeto. Sem dúvida. Hoje a Boa Vista tem trazido todas as soluções mais modernas e atuais do mercado, trazendo para que o produto se torne cada vez mais algo que realmente surpreenda, que possa trazer tanto na qualidade, na diversidade, né, dessas soluções que o mercado dos móveis planejados, no geral, de alto padrão, eles já trabalham com essas soluções. E hoje, a Boa Vista, ao invés de ter esses parceiros, muito desses processos já estão sendo produzidos na própria fábrica, que traz para nós uma facilidade maior no desenvolvimento dos projetos, nas opções, que já casam automaticamente com os layouts, com as cores, os materiais. Então, assim, hoje a gente está conseguindo oferecer uma solução completa para o cliente que busca móveis planejados de alto padrão com o melhor custo-benefício do Brasil. Então, assim, é isso. Hoje a Boa Vista tem se posicionado, né, no mercado como uma opção fantástica que atende realmente uma gama de soluções e de clientes também, pela flexibilidade que a gente tem no desenvolver dos projetos, e a gente só tem a agradecer realmente as possibilidades que a gente tem para poder realmente oferecer aos nossos clientes as melhores opções. Algumas dessas soluções que a gente vem falando, né, vai compartilhar aqui, já vão estar, o showroom está sendo totalmente repaginado, principalmente a área da cozinha, essa cozinha funcional que a loja tem, e que já traz alguns desses itens que são realmente lançamento, figuram dentro de um loft especificamente criado dentro da fábrica, para trazer e renovar sempre que acontece, trazer esses elementos novos que podem figurar nos projetos. Como vocês podem ver aí nesse loft que a gente está compartilhando com vocês, muitas dessas alternativas, desses produtos já estão, inclusive, sendo trazidos para o nosso showroom. Então, veja que os curvos, esses painéis que podem ser desenvolvidos para abraçar, para poder acomodar tanto na parte de estrutura de ilhas, que são soluções legais, como paredes, painéis que também possam fazer esse revestimento tanto nos ângulos quanto nos curvos. São soluções que trazem esse movimento aí para os projetos, e que isso também são produzidos e já trazidos para o cliente pronto. Então, com uma qualidade de acabamento super incrível, né? Além disso, vocês estão vendo aí também as possibilidades de estruturas de vidro. Esses armários que são feitos como cabines de vidro, que são super lindos, né? E funcionais também para quem gosta dessa linha, que fica mais leve nos ambientes, né? Nos dormitórios. Aliás, é extremamente contemporâneo e pensando nas casas que nós temos, Jardim Acapulco, Iporanga, aqui no Guarujá, vamos lá para Riviera, as casas que estão sendo construídas em Riviera pedem soluções inovadoras. Então a gente já consegue imaginar um produto como esse sendo usado para definir os closets imensos, não é, que muitas vezes acontecem e podem fugir daquele padrão usual, sim. Né? Do quadradinho que a gente fala. Essa brincadeira, né, foge completamente do convencional e, claro, agrega muito valor quando você pensa num imóvel de alto padrão. E você tem essa solução para
para que você consiga fazer essa conexão, muitas vezes, entre o closet e o quarto, né? Que ele torna uma peça que destaca ali naquele ambiente. Então, isso tudo também a gente vai estar disponibilizando para que esses projetos tenham o uso desses materiais. O pessoal tem usado muito, em alguns ambientes, esses painéis tensionados, né? Que criam um ponto de iluminação novamente diferenciado, mais ameno, com essa suavidade. E eu imagino que sempre o grande desafio, quando você trabalha como planejado, é que você tem que buscar um outro fornecedor para te dar, para complementar aquilo que estava no projeto. Agora a gente já consegue isso direto da Boa Vista. Então a gente vai ter, inclusive aqui no showroom, justamente isso. A gente já desenvolve o projeto e esse projeto ele já vem completo. Então toda a parte de estrutura de iluminação ela já vem pensada no desenvolver desse projeto pronta. Então toda a usinagem, né, aquele problema que iluminação é fundamental hoje para qualquer projeto, né, Cláudio? Não tem dúvida que torna muito mais glamuroso os ambientes, um bom projeto de iluminação, e a marcenaria é fundamental também agregar esse item. E nessa solução, toda a parte de elétrica ela já vem pensada, feita, usinada, com todas as conexões desses LEDs prontas para serem instaladas. Então, é uma otimização de tempo de execução durante a montagem, né? O cliente vai ter a facilidade de uma instalação num tempo reduzido, porque geralmente quem está em obra tem a ansiedade de estar pronto o projeto, de ter a obra entregue. E quanto mais a gente consegue entregar para o cliente um projeto bem elaborado, com todas as dimensões, com todos os acessórios que compõem esse projeto pronto, a gente consegue fazer uma entrega muito mais rápida e limpa, né? Então você não torna a casa do cliente uma marcenaria, a ideia é essa. Muito menor possibilidade de alguma coisa dar errado, né? Porque, novamente, se vem todo ele de fábrica, você queima aquelas etapas de complementação, né? Eu tenho lá um outro fornecedor e aí pode, no meio do caminho, acontecer alguma divergência. Eventualmente, quanto mais pessoas são envolvidas num processo, isso de uma maneira geral, o risco é maior de você haver alguma comunicação que possa ter um ruído. Quando a gente tem isso tudo centralizado num único local, permite a gente fazer essa entrega, né, com uma experiência mais agradável para quem está recebendo. Falando de experiência diferenciada, a gente vem percebendo que em muitos projetos os painéis acabam criando, foram, na verdade, trazidos para a arquitetura para resolver muitas questões. Muitas vezes ocultar tubulações, fiações, né, algumas coisas que não seria possível de outra maneira resolver no projeto. Então os painéis, alguns profissionais acabam realmente lançando mão dessa solução para justamente resolver algumas questões. Mas vinha um segundo problema. Você resolve a história do painel, resolvi uma questão, mas as portas mimetizadas, pensadas dessa forma, pedem novamente soluções adequadas, para que lá na frente a gente não tenha problema. E eu vejo que aí também a Boa Vista vem pensando, essa porta, eu fiquei maluco com isso. Ficou incrível, né? Então isso também está dentro... Que é o sistema diferenciado. Desse sistema. Então você consegue ter uma porta mimetizada e que ela fica totalmente alinhada com esses painéis, como vocês podem observar, e ela entra nesses painéis de forma muito simples. Então é uma porta de correr, porém ela consegue fazer o alinhamento dos painéis, porque a porta de correr ela é uma solução quando a gente trata de espaços, porque você não teria aquele volume adentrando o outro ambiente. Então a porta de correr acaba sendo uma alternativa. Porém, a questão da porta de correr era que você não tinha esse alinhamento mimetizado nos painéis. Então isso
com essa solução, torna essa possibilidade também uma alternativa. É a ferragem que faz tudo isso, exatamente, né? Porque quando você empurra a porta para dentro, ela dá uma guinada e entra, você consegue abrir a porta, mas sem comprometer o alinhamento no final. Exato. Quando você faz ela voltar, ela... É demais isso, né? É muito bem legal. pensado, eu amei essa solução. Mas assim, além dessa porta, todas as outras portas mimetizadas que estão ainda super em alta, a gente tem usado bastante. Aliás, no projeto da Dani Moraes, a gente recentemente viu. Alguns projetos, a gente tem usado bastante esse tipo de porta. Eles são produzidos e construídos de uma forma muito especial, né? Com uma estrutura interna, um balanceamento dessas portas para que elas possam ser portas que que você não tenha problema depois, né? Então, ela tem todo um acabamento e elas vêm pronta de fábrica mais uma vez, que também facilita toda essa parte de instalação, de montagens. Então, tudo isso agrega nesse conjunto. Eu acho que vale lembrar para o pessoal, não é? Porque quando você adquire esse tipo de produto, tem que lembrar que algumas dessas questões, não é, pedem ajustes, não é? Porque o uso vai determinar um pouco isso. Na obra tem alguma movimentação natural, ela acontece mesmo. Então essas portas sempre precisam ser revisadas. Eu vejo que esse cuidado que vocês têm, esse pós-venda, essa sequência, não é? Instalou, toda a instalação foi feita e depois vocês passam de novo fazendo toda uma revisão. Exato. É a gente tem esse trabalho de revisão que a gente chama de pós-montagem, né? É feito já esse trabalho gratuitamente para os nossos clientes por algumas vezes, né? Então a gente tem, caso haja necessidade, obviamente, mas nós temos esse cuidado de dar esse suporte para o cliente, mesmo depois que ele coloca os seus pertences, né? Pode de repente, mudar alguma coisa, tem se houver uma acomodação. necessidade, a gente está ali sempre à disposição, mas a gente está falando de um produto que também tem 10 anos de garantia. Então, existe um compromisso da fábrica com a empresa, com a Bitari e também com o cliente, de dar todo o suporte, eventualmente, quando houver algum problema, cobertos dentro da garantia, né, dos móveis, enfim. Então, tem todo um descritivo que determina aí essa garantia, que são 10 anos, e são 10 anos de verdade mesmo. De verdade, então, isso né? é uma fábrica que dá todo realmente um suporte para nós também, em contrapartida, podermos atender todas essas necessidades. Hoje a gente vê muito nos projetos o Metalon. As portas que usam o vidro, né? O fechamento com o vidro. E, naturalmente, a gente quer muita qualidade nessa finalização, não é? E, novamente, aqui a Boa Vista passou, né, na verdade, assumiu a produção do Metalon na própria fábrica. Isso também são coisas que estão entrando em linha, não só a parte de vidros, com a opção de você ter aquela máscara feita com a pintura da cor do perfil, que isso deixa super legal o acabamento, vocês vão ver aí alguns detalhes. A qualidade vai lá em cima. Dá um efeito fantástico, parece uma coisa tão simples, né? Mas quando você compara sem e com, aí você fala, nossa, realmente fica diferente. Mas também essa parte de Metalon, que isso vai ser ainda disponibilizado para agora, para 2026 também, essa produção nas cores, enfim, muita coisa nova, né? A gente está trazendo, tanto para o nosso showroom, então nos projetos aí dos arquitetos que trabalham já no criar coisas diferentes, poderão ousar nessa criação, nessas ideias, utilizando esses recursos todos, para que a gente possa fazer parte, então, dessa entrega, né, para o cliente. Para os dormitórios, eu vi que nós temos agora as cabeceiras, tecido, já dá para fazer uma outra, né, ou usar com algumas brincadeiras, até no projeto das meninas, da Renata e da Camila, não é? Tinha também as cabeceiras, então elas são feitas perfeitamente adequadas, sob medida, adequadas ao projeto, mas também
os vidros especiais, né? O canelado mais fininho, esse canelado italiano, que dá um outro acabamento para as peças. Portanto, a gente consegue ter realmente um alto padrão, né, nos projetos daí para frente. Inclusive os tecidos até nas portas dos armários. Então, assim, além das telas, tecidos, na construção das portas dos armários, você consegue trazer aí uma parte em tecido, uma parte em vidro. Então, hoje, o que você pensar em soluções que existem no mercado de planejados, a gente pode contar com a gente, que a gente está disponibilizando vários recursos para poder fazer essa entrega. Eu queria fechar esse bate-papo comentando uma coisa muito importante. Muita gente que a gente conhece está começando os seus projetos, né? Fechando os projetos com os arquitetos. Claro que ninguém consegue mais entregar nada. Começou o projeto agora, já vou entregar em dezembro. Impossível, né? Nem se consegue isso. O que já veio sendo entregue, né? São muitas montagens que estão em finalização agora. Dezembro é aquela quase punk, assim, né? De montagem, de finalizações. Mas quem já começa, a maioria das pessoas já começa a fechar os seus projetos para o ano que vem. Né? Já começa em janeiro, já tem uma movimentação. A gente conversava com a Dani mesmo e ela comentava, né? Os projetos a gente já está desenhando, mas começamos as obras ou finalizações de projeto, né, para janeiro, início de janeiro e tal. Então, quem está pensando nisso precisa, junto com o seu profissional, ou mesmo vem direto aqui na loja, lembrar que a primeira coisa que você finaliza, o que define no seu projeto, é o móvel planejado. Por quê? O móvel planejado precisa, além de um projeto muito detalhado, em vários aspectos, alguns deles, né, estão lá, modificam, implicam na infraestrutura que vai acontecer na obra. E nesse espaço aqui a gente percebe muito isso, né? Claro que ele está cru e a gente sabe mais ou menos, por conta do design que a gente viu, aonde as paredes, os painéis vão entrar e tal, mas toda a infraestrutura precisou ser feita antecipadamente. Sem dúvida. Senão, na hora do projeto, da finalização do projeto do móvel planejado, essas questões podem ser, né? A gente seriam problemas, né? E a gente não quer que isso aconteça. Portanto, lembrando que a primeira coisa que se define no seu projeto é, sim, o móvel planejado. Se é uma cozinha, inclusive, com os eletrodomésticos, é importante que se saiba previamente. Cláudio, mas e na sequência pode mudar? Alguma coisa pode mudar. Um elemento ou outro, adaptado, melhor adaptado, não é? Sem dúvida, sim. Isso acontece. Existem várias formas de se executar a obra, mas, obviamente, se você quer que as coisas aconteçam e que você talvez tenha um custo até reduzido de todo o processo da obra, é começar pelo projeto. Então, ter aí alguém, um profissional que possa trabalhar junto, desenvolver todas as suas ideias, necessidades, para esse ambiente, e a partir daí a gente traz esse primeiro projeto pensando nos planejados, porque é o que o Cláudio acabou de falar, a partir daí você já consegue otimizar o custo já ir desenvolvendo a parte da estrutura, da infraestrutura, e não ao contrário, porque às vezes você já está com tudo pronto e aí tem que quebrar, mudar. Então, se você está pensando em, né, de repente 2025 já encerrou, mas eu acho que é o momento também da gente já planejar o ano. Gente, em mês de dezembro, todo mundo começa a fazer planos para o ano seguinte. Eu vou fazer academia. E muitas vezes, quem sabe também, você pensar no seu bem-estar, de poder trazer para você uma energia melhor do ambiente que você vive. Exatamente. Então, assim, é um movimento importante. Né? A gente fala que a nossa casa é o ambiente principal, né? Onde a gente consegue ali organizar os pensamentos, já falamos também sobre isso, sobre organizar todas as suas ideias e parte desse local. Então, a casa é importante. Então, se você está fazendo planos aí para 2026,
pense em começar também pela casa, pelo ambiente, de repente, que está mais necessitado na sua casa. E eu acho que se você precisar de ajuda, também conte conosco, que a gente também está aqui para te ajudar e trazer soluções para que esse movimento de ambiente, trazer essa funcionalidade, renovação. A gente acredita, né? Tanto que a gente está fazendo também, pensando na nossa casa, porque aqui a gente recebe muitas pessoas. Então, existe uma preocupação também de trazer essa sensação para quem nos visita, para quem quer usar o nosso espaço. Então, a gente também já começou esse movimento de projeto, de como a gente quer iniciar 2026 com esse pensar, com essa de proporcionar coisas boas também para todos que aqui nos visitam. Soluções Habitat e Design, com a nossa querida Priscila Balula. Habitat e Design, projetando novos tempos. Agora você está vendo aqui, ó, daqui a pouco, 2026, esse espaço vai estar incrível, preparadinho para receber você, profissional, né, que precisa de um espaço, mas também os clientes que frequentam aqui a Habitat Design. Priscila, sempre adoro bate-papo, nossas conversas. Que bom que a gente pode compartilhar com o nosso público boas ideias e todo esse movimento que esse universo Art Deco acaba proporcionando, né? Para deixar a casa da gente bacana, gostosa, Sem né? dúvida. Aquele super ambiente. Sem dúvida. Bem-vindos a Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Aqui você encontra um parceiro dedicado, com uma trajetória marcada pela inovação, qualidade dos produtos e um profundo respeito pelo cliente. Astúrias, Casa, Lazer e Construção, desde 2012, construindo sonhos. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Desde 2012, construindo sonhos.